Seguindo minha jornada pela leitura dos diálogos de Platão, iniciei a leitura de Lises. Nesse diálogo específico, Platão explora o tema da amizade e tenta encontrar a verdade sobre o que constitui um bom amigo. Uma das coisas que me chama muito a atenção durante a leitura desses livros de Platão é como ele explora assuntos que, a princípio, poderiam parecer definitivos demais. Por vivermos em um período em que tantas coisas são ditas e prescritas, perdemos muito o significado das coisas. Podemos dizer que fulano é um amigo verdadeiro, mas se nos for pedido para explicar o que constitui uma boa amizade, provavelmente ficaremos presos na superficialidade ou faremos apenas referências circulares. Poderíamos dizer que o bom amigo é aquele que permanece contigo nas horas boas e ruins. É um bom argumento, mas isso não define o que é amizade, apesar de ser uma característica de uma boa amizade. Existem pessoas que dividem uma parte da vida com você, mas que, em determinado momento, se afastam, mesmo tendo permanecido com você em momentos difíceis. O ideal da amizade não reside apenas no ato de dividir o fardo. Sócrates, que representa o ideal do filósofo perfeito, inicia esse diálogo justamente pontuando esse elemento inicial da amizade. A pergunta que de fato inicia a discussão é: quando alguém ama outra pessoa, quem se torna amigo? Quem ama é o amigo do amado ou é o amado o amigo de quem ama? Sócrates, por meio dessa pergunta, explora a ideia de que a amizade não pode residir naquele que ama de forma ativa, pois é possível que o amado não retribua esse amor fraternal, e talvez até o odeie secretamente. Do mesmo modo, o amado não pode ser considerado amigo pelo mesmo motivo, pois ele pode nutrir sentimentos contrários àquele que o ama. Caso alguma dessas possibilidades fosse verdadeira, teríamos a situação paradoxal em que o inimigo seria considerado amigo. Sócrates, então, sugere que a amizade não pode conter discrepâncias nesse vínculo afetivo, pois como alguém pode considerar outro como amigo se é secretamente odiado por ele? A amizade, portanto, por natureza, exige reciprocidade. Percebendo, então, que a amizade não pode ser descrita pela forma inicial como o diálogo começou, Sócrates faz uma menção aos poetas gregos, pois é verdade que os deuses ajuntam aqueles que são semelhantes. A partir disso, ele propõe uma nova reflexão. A amizade verdadeira poderia nascer da semelhança e da afinidade mútua entre os indivíduos. Contudo, ele também reconhece um problema nessa hipótese. Se os semelhantes se unem, então as pessoas más também seriam amigas de outras pessoas más. Isso soa muito estranho para o filósofo, já que o mal, por sua própria natureza, tende a causar dano e destruição, e não harmonia. O mal, sendo indigno de confiança, não pode sustentar relações verdadeiras. Nesse sentido, somente o bem é capaz de gerar a verdadeira amizade, pois a harmonia da alma, cultivada pelas virtudes, permite a conexão autêntica entre as pessoas. Esse é um ponto muito importante. A semelhança verdadeira não reside nas causas materiais. Gostar das mesmas histórias, hobbies ou ter afinidades superficiais não é suficiente para que uma amizade seja verdadeira. Isso porque o mal também pode partilhar dessas características. Ou seja, essas semelhanças externas não garantem virtude nem harmonia. Uma amizade autêntica só pode surgir quando há reciprocidade na harmonia da alma. Caso contrário, surgirá inevitavelmente um conflito de valores que acabará por comprometer a relação. O mal, por natureza, não convive com o bem por muito tempo, pois são naturezas opostas e inconciliáveis. A partir desse ponto, desejo fazer uma outra reflexão que não é explorada essencialmente no diálogo. O trecho apresentado até então é uma introdução aos problemas explorados no diálogo, mas agora desejo abordar um outro tema que está intimamente ligado à amizade também. Por ter nascido em um lar religioso, a questão da união entre pessoas através das crenças sempre foi um objeto de estudo que me chamou muita atenção. É nítido que a religião e as crenças políticas criam um ambiente propício para uma suposta união de almas. No entanto, essas conexões geradas poderiam ser consideradas amizades? Essas pessoas nutrem afeto genuíno umas pelas outras?
Essa foi minha dúvida inicial, pois sempre me pareceu que, dentro dos grupos religiosos e políticos, havia uma certa propagação de ideias que, muitas vezes, tornavam a busca pela verdade um fator secundário. A instituição se tornava mais importante do que a própria missão inicial. Nesse sentido, a conclusão para a qual minha reflexão estava caminhando era de que a união de pessoas em torno de uma ideia, mesmo que pareça boa, não nasce da virtude, mas de uma paixão comum, muitas vezes alimentada pelo medo, pelo ressentimento, pela ignorância ou pelo desejo de dominação. Ou seja, essas pessoas funcionam como um corpo coletivo, mas não como almas afinadas pelo bem. Elas são unidas não pela verdade, mas por uma ideia distorcida ou parcial que simula a verdade. Esse é um ponto muito importante, pois retrata uma crise política e religiosa. A religião deixou de ser uma fonte de virtude e se tornou apenas uma outra forma de manifestação ideológica. A defesa dela não é mais em nome do bem, mas apenas uma resposta agressiva ao que é contraditório. Nesse sentido, me parece que a ideologia se tornou uma forma de loucura da alma. O fanático acredita que encontrou algo verdadeiro e absoluto, mas essa certeza não vem da razão filosófica nem da busca do bem, e sim de uma paixão não examinada. Assim, a relação entre fanáticos não é amizade verdadeira, mas sim uma aliança na paixão por uma ideia. Eles se unem como cúmplices de uma causa comum. E Platão provavelmente diria: não há amizade onde não há amor pela verdade. Ao chegar a essa conclusão de que a maioria das afinidades proporcionadas pelos interesses comuns são apenas produtos de uma paixão, me peguei pensando, afinal, onde a amizade verdadeira se manifesta? Porque, se ela é um produto gerado pela harmonia da alma, então parece que temos pouquíssimas relações realmente verdadeiras. Isso não é preocupante? O que acontece com as outras relações que são cultivadas, mas não possuem uma base sólida nessa mesma busca pela virtude? A amizade realmente tem que ser advinda somente da harmonia total das virtudes? Ou é possível que um grau de parentesco de crenças seja o alicerce de uma amizade, mesmo que não seja totalmente verdadeira? Essas perguntas começaram a percorrer a minha alma por completo. Como resolver isso? A conclusão que cheguei e que me forneceu um certo alívio foi de que a verdadeira amizade, aquela que é baseada no bem, na virtude e na harmonia da alma, é rara porque as almas virtuosas também são raras. E que a busca por uma resposta absoluta era fruto de um receio de cultivar amizades que poderiam ser enganosas ou frágeis, mesmo que parecessem agradáveis. Isso me fez pensar que o cultivo da amizade, em um universo imperfeito como o nosso, consiste em lembrar que somos também imperfeitos, e que, sob uma perspectiva religiosa, é ideal lembrarmos que também somos pecadores. No entanto, essa linha de raciocínio me pareceu um tanto trágica, pois parece que estamos sempre atrás de um erro que não temos a capacidade de consertar puramente. O que leva a outro problema existencial. Estamos constantemente entre o sempre e o nunca, eternamente divididos na dualidade do ser. Estamos entre o sempre e o nunca, como quem caminha numa corda esticada entre dois abismos. O sempre do que desejamos ser e o nunca do que conseguimos ser plenamente. Essa é, talvez, a condição mais estranha da existência humana. Não sermos nem deuses e nem completamente animais, mas criaturas que sonham com a eternidade e que tropeçam todos os dias no tempo. Como diz em Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Sonhamos com a eternidade e o absoluto nas amizades, nos romances e em todas as esferas da vida humana. Temos uma profunda sede de encontrar aquilo que é eterno e nos ancorar em uma certeza que poderia justificar por completo toda uma existência. Por outro lado, vivemos em um mundo imperfeito, marcado por rupturas, onde o relativismo nos assombra, como se toda a verdade fosse sempre escorregadia demais para se firmar. Talvez nunca sejamos capazes de experimentar plenamente o mundo e a amizade de que falava Platão ou o mundo dos religiosos. Mas saber disso pode ser chamado de lucidez, e, nesta lucidez, mesmo que por breves instantes, há verdade e beleza, e talvez isso seja o suficiente para nos manter de pé, entre o sempre e o nunca.
Caso tenha gostado desse vídeo, acesse o link na descrição para se inscrever na minha newsletter e ter acesso a mais reflexões como essa.